Senador, eu quero voltar um pouquinho no que o Zé Maria falou algum tempo atrás em relação ao orçamento. O orçamento vai ser votado pelo Congresso Nacional provavelmente na quinta-feira, só que tem um valor ali que é um pouco alto que está sendo debatido em relação ao fundo eleitoral. Atualmente é de 1 bilhão, só que vai passar para 4,9 bilhões de reais. É um valor muito alto, é uma eleição muito cara de 2026. Esse valor ali de 3,9 bilhões não poderia ser revertido para outras coisas, como por exemplo para a saúde e educação? Bom, aí tem um pecado original, viu? Porque o que acontece? Até a eleição de 2014 havia o financiamento privado da eleição, aí depois se votou para o financiamento público. Então, a partir do momento que há o financiamento público, ele tem que efetivamente permitir que os candidatos façam as suas campanhas e tenham condições de, vamos dizer, transmitir os seus programas e as suas ideias para os eleitores. Então, a realidade é essa. Ou a gente volta para o modelo antigo, ou se compreende que efetivamente tem que financiar essa questão eleitoral. E óbvio que vamos dizer, a quantia que estava inicialmente, que era 1 ponto alguma coisa aí de bilhão, não tinha condições de se fazer uma eleição com esse recurso, Seria, vamos dizer assim, tipo uma eleição na base da rede social e olhe lá. Então é difícil, complicado. As pessoas vão olhar que isso poderia estar sendo melhor gasto em outra coisa, mas foi uma decisão da nação brasileira, que aceitou que o financiamento de campanha passasse a ser público. Mas 1 bilhão não é suficiente para segurar uma eleição, senador? E só mais uma dúvida rápida. O financiamento de campanha, financiamento de campanha privado, a gente não pode ter o mesmo problema que nós vimos lá em 2014, entre 2010 e 2014, em relação à Lava Jato, com o interesse das empresas sendo colocadas em primeiro lugar no Congresso Nacional? Aí é aquele velho problema, Aconteceu a questão, tira o sofá da sala, Em vez de se punir os culpados e se melhorar os instrumentos de controle, não, então vamos mudar. Tira o sofá da sala, não tem mais financiamento privado, porque tem roubalheira com o privado. Então eu vejo dessa forma, eu acho que tem que melhorar os instrumentos de controle, banir efetivamente da política aqueles políticos que usam uma campanha eleitoral para se locupletar, e, consequentemente, dar mais honestidade nessa questão. Eu vejo dessa forma. Posso até ser, vamos dizer assim, um visionário, mas a gente tem que ter, vamos dizer, alguns ideais que a gente não pode abandonar em nenhum momento. Senador, eu quero saber também a sua análise sobre essa última derrota que o governo federal teve, mesmo depois de ter feito uma intensa negociação com partidos do Centrão, entre eles o partido do senhor também. De se derrubar uma MP que garantiria a arrecadação que o governo precisaria para o próximo ano, para ter digamos, um fôlego a mais, não necessariamente respirar com liberdade, porque a situação está bem caótica. Eu quero entender se o senhor concordou com esse movimento de derrubada dessa MP e se o senhor entende que mesmo depois de uma negociação firmada, é crível que os partidos que atendam a essa negociação, e isso segundo contaram os próprios ministros da Fazenda e também a ministra Gleisi Hoffmann, se é crível que esses partidos voltem atrás ou desfaçam um acordo ali, no momento da votação. Evandro, vamos contar a historinha da MP, Vamos lá. Vamos lembrar que no mês de maio o governo editou aquele decreto aumentando o IOF, Não consultou ninguém, o governo precisa de dinheiro porque ele gasta demais, e não consegue fechar as contas em hipótese alguma e não admite rever gastos, É algo que não passa pela cabeça desse governo. Então ele editou aquela medida do IOF. Nós cassamos a medida do IOF. Quando nós cassamos a medida do IOF, o governo tomou 2 ações. Recorreu ao economista-chefe Alexandre de Moraes para tomar uma atitude em relação ao seu decreto, e editou essa MP que seria uma compensação do IOF. A decisão do STF, ela apenas retirou do decreto do IOF a questão do risco sacado. E o dado que eu tenho é que só em agosto o IOF arrecadou 45 bilhões de reais. E a MP continuou. E aí o relator, o Ricardo Zaratini, foi desidratando o problema da LCI, da LCA, havia uma coisa boa na MP,
e eu concordo, que era o aumento da taxação das bets de 12% para 18%, isso estava bem, mas você via nitidamente que era mais uma taxação do governo para aumentar o seu recurso. Ele já recebeu 12 bilhões, né, em recente medida que foi aprovada, mais 10 bilhões de outra medida, então o governo está somando recurso aí, né? Então, o que aconteceu? Na comissão, né, a comissão se reuniu no penúltimo dia, foi feita a votação, o governo ganhou por 13-12, estava perdendo por 15, conseguiu virar no último segundo. Eu era membro da comissão, votei contra, né? E resultado, a gente sabia que quando fosse para a Câmara, a derrota estava assegurada para o governo. Ou seja, mesmo com essa negociação, o governo contou antes da hora com essa possibilidade para o orçamento do ano que vem. Porque a visão que nós temos, Evandro, é que o governo não tem nenhum compromisso com o equilíbrio das contas. Vamos ver, o arcabouço fiscal, ele já tem uma banda que é para, vamos dizer, acomodar aqueles gastos extras que aparecem em qualquer governo. O governo hoje, para esse ano, tem uma meta zero, mas ele está mirando na parte inferior da banda, menos 31, e tem 40 bilhões que ficam de fora. Então é menos 74 bilhões de reais que nós vamos terminar, a dívida subindo o tempo todo. Tanto que nós temos um projeto que estamos discutindo dentro da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado de colocar algum tipo de limitação nessa relação dívida-PIB como forma de tentar conter os gastos públicos. A Valentina também tem uma pergunta sobre isso, vai lá. Exatamente. Dentro desse tema do MP... Da MP. Da MP, exato. Da medida provisória, senador, eu acho que uma dúvida que ficou, assim, agora o governo que a gente vê, depois da derrota, é de uma tentativa de explorar outras frentes, né, de arrecadação e até de cortes para tentar compensar essa derrota aí em relação à medida provisória. Queria perguntar para o senhor, né, se isso dá força, por exemplo, a projetos como a revisão da aposentadoria dos militares, que já foi mencionada pelo ministro da Fazenda em outras ocasiões, e se o senhor é a favor dessa revisão? Olha, Valentina, existe uma discussão, em primeiro lugar é o seguinte, o militar não se aposenta, o militar vai para a reserva. Por quê? Uma força armada ela é constituída da ativa e da reserva. Eu ainda sou mobilizável. Em caso de guerra, eu serei chamado, obviamente, vou comandar uma zona de retaguarda, aos 72 anos de idade, até os 75 eu posso ser convocado. Então isso tem que ficar muito claro, né? Há uma falta de noção de que nós não temos um sistema previdenciário, o militar não tem sistema previdenciário, temos um sistema de proteção social, que é um sistema de pensão. Por quê? É um grupo que você imagina, se entrarmos em guerra hoje, metade desse grupo pode morrer. E aí? A contribuição desse pessoal? As viúvas que vão ficar, os filhos que vão ficar. Então, é um ônus que a nação arca, né? A nação pode também decidir, não teremos forças armadas, como fez a Costa Rica, partiu para essa opção. Então, tudo são decisões que foram tomadas em algum momento e que têm que ser arcadas pelo conjunto da nação. Nós já aumentamos a idade limite de transferência para a reserva, já aumentamos esse tempo de permanência, né, que antes era 30 anos, passou para 35, em algum momento vai passar para 40. Então, essas revisões serão feitas, obviamente, sempre no sentido de, na visão de cálculo atuarial, nós diminuirmos o peso, né, que o nosso grupo tem sobre o orçamento federal. Entendido. Eu queria só reforçar minha pergunta, senador, em relação a isso, porque o que a gente observa mesmo em relação aos gastos previdenciários, uma breve pesquisa aqui, que o Brasil, enfim, é um país que supera gastos previdenciários em relação aos militares, em relação, por exemplo, a um país como os Estados Unidos. E eu queria perguntar para o senhor, assim, tratando sobre essa questão do equilíbrio fiscal, se caberia uma revisão desse sistema previdenciário, se o senhor vê lugar para isso, e onde que o senhor, se sim, né, onde que o senhor atacaria em relação a isso? Não pode comparar com os Estados Unidos, Valentina, porque nas Forças Armadas Americanas, eles têm uma linha de corte aos 20 anos de serviço. Então vamos imaginar o seguinte, formam-se por ano na Academia Militar de West Point 1.000 oficiais. 20 anos depois, 60% vai embora, 600 deles vão embora, né? Por quê? Porque eles restringem o acesso aos postos mais elevados. Então é algo que poderia ser pensado aqui no Brasil.
você diminuiria essa cauda, né, do nosso sistema de proteção social, obrigando que um major ou máximo tenente-coronel, determinados companheiros que não atingissem um nível mínimo ou um nível X de desempenho fossem compulsoriamente transferidos para a reserva, levando apenas 60% dos seus salários. Então é algo que pode ser discutido aqui no país, mas requer uma ampla discussão, né, sobre esse assunto e uma mudança, né, vamos dizer assim, na mentalidade que existe hoje nas Forças Armadas.